A narrativa chegou ao final, que hoje a família sabe quem mandou matar, quem tramou a morte de Marielle. É importante saber isso, como nós queremos saber quem mandou matar, quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro. Mas agora tem uma cortinona de fumaça, porque ninguém sabe comentar mais esse assunto, porque já sabe quem mandou matar Marielle. Jair Bolsonaro foi para a Hungria. E eu vi Miriam Leitão, tão capaz, respeito como jornalista, ela disse, ele entrou num outro país, porque a Hungria, a embaixada é outro país, é assim, pessoal, qualquer embaixada já é o país, mas ele entrou no país e saiu do país. Senhor presidente, recentemente eu aqui falando, fui advertido por um companheiro nosso de que não valia a pena ficar permanentemente falando sobre o ex-presidente, o inelegível Jair Bolsonaro. No entanto, ele tudo faz para que nós sejamos obrigados a dizer ao povo brasileiro o que é que esse cidadão realmente deseja fazer com o nosso país. Mais uma vez, o ex-presidente Bolsonaro se desnudou ao buscar abrigo político na Embaixada da Hungria. Vídeos vazados ao The New York Times mostram o ex-presidente se hospedando por 2 dias na representação diplomática após ter o seu passaporte retido pela PF e promover um ato golpista na Avenida Paulista. É um claro indicativo de que procurava imunidade em uma área protegida por convenções internacionais, por receio de eventual decretação de prisão preventiva. Atacou instituições, ameaçou autoridades, articulou o golpe de Estado e, delatado por seus assessores mais graduados, teme agora acertar contas com a justiça. Quer fugir das evidentes responsabilidades pelos crimes que cometeu. Desculpas apresentadas mostram o ridículo da situação. Um deboche. Não conseguem justificar condição de medroso em que se encontra esse ex-presidente. O STF deu 48 horas para que se esclareça o fato inusitado na história brasileira. Um ex-presidente da República se escondendo, fugindo da lei sob as asas de um embaixador estrangeiro para fugir de uma suposta prisão. É mais um lamentável e deprimente episódio protagonizado por ele, o que demonstra a sua limitada estatura política. Uma evidente manobra para impedir que o Poder Judiciário cumpra eventuais medidas decorrentes do avanço de investigações empreendidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que o apontam como mandante e responsável por vários crimes. É um ato de fuga ao qual as autoridades competentes estão atentas. Não se pode permitir que artifícios e até fugas promovam a obstrução da justiça e um eventual descumprimento de medidas exaradas. Os criminosos do 8 de janeiro, entre eles o inelegível, precisam ser julgados de acordo com suas responsabilidades na forma da lei. Bolsonaro não é perseguido político, é um investigado e indiciado, com assegurados direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, como preconiza a Constituição. Não pode ser protegido por refúgio ou asilo político. Nenhum país pode se imiscuir nos nossos assuntos internos, que nem a Hungria, com quem mantemos excelentes relações, ou qualquer outro
o façam. O relacionamento bilateral elevado entre nações não pode ser comprometido por atos inconsequentes de um usurpador do regime democrático. Embaixadas não são hotéis para servir à hospedagem de investigados pela Suprema Corte por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Somos uma nação signatária de diversos tratados internacionais em defesa do regime democrático. O presidente Lula, por exemplo, vítima do maior conluio entre juízes e procuradores de que se tem notícia, de um lawfare que o levou a 580 dias de violenta prisão, jamais atacou instituições, articulou golpe de Estado ou se negou a encarar a justiça. Jamais procurou fugir do país ou se esconder em residência de embaixador estrangeiro. Enfrentou de pé toda a injustiça que lhe foi impingida, desmascarou seus farsantes acusadores e, por meio do voto popular, voltou a governar o país pela terceira vez. Jamais trocou sua dignidade pela sua liberdade. E essa é a diferença entre um estadista e um oportunista. O Brasil não vai permitir que responsáveis pelo maior atentado à democracia, desde o fim da ditadura militar, saiam impunes pelos crimes que cometeram ou fujam pela porta dos fundos. Serão julgados e certamente condenados na forma da lei, na forma da Constituição brasileira, para que aqui paguem pelo mal que fizeram ao país. Muito obrigado a todos e a todas. Eu descobri em pouco tempo, como político, senador, que na política não há espaço para homens covardes. E eu tento exercitar isso diuturnamente no meu mandato. Subo essa tribuna aqui, de novo, para falar também que na qualidade de delegado de polícia por 27 anos, uma função como garantidor de direitos, eu recebia diuturnamente, e agora eu quero falar para você, mãe, você, Dona Maria, seu José, seu João, seu Pedro, você que tem um filho dependente químico, você que tem um filho que infelizmente é viciado. Quantas vezes eu, como delegado de plantão, senador Nelsinho Trade, eu recebi a polícia militar me conduzindo um jovem, muitas das vezes com pouca idade, mas que infelizmente acabado pelo uso da substância entorpecente. Aquele jovem que foi tirado tudo dele, até a dignidade, e aquela família ali, desesperada, pedindo socorro ao Estado brasileiro.